Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos, amém? Eu sei que vocês estavam na expectativa de ouvir o pastor de vocês pregar hoje, né? Gente, nosso amado pastor, obrigado, meu irmão, está se recuperando. Passamos aí por uma fase desafiadora e continuamos a etapa 2, né? A etapa de recuperação. Mas cremos na boa mão do Senhor, amém? Que nos chama a perseverarmos nessa maratona da vida cristã exultantemente. Amém? E eu convido você nesse momento a abrir a palavra do Senhor em Hebreus, capítulo 12. E em breve, em nome de Jesus, nosso pastor vai estar aqui pregando. Para a glória e nome do Senhor. Hebreus, capítulo 12, a partir do verso 1, queridos. Amém? Amém. Diz a palavra do Senhor. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Amém, queridos? Vamos orar mais uma vez? Deus, nós queremos louvar o Teu nome, queremos Te agradecer por esse privilégio de estarmos aqui juntos para cultuarmos ao Senhor. Ó Deus, muito obrigado porque isso é manifestação da Tua graça. Ó Senhor, nós sabemos muito bem de onde o Senhor nos tirou, do lamaçal de pecado ao qual nós estávamos imersos. E o Senhor, com Tua graça, com Teu olhar de benignidade, foi ao nosso encontro. Com cordas de amor, o Senhor nos atraiu a Ti mesmo e nós só rendemos a Ti a nossa gratidão, porque, Deus, não há nada de bom em nós. Mesmo assim, o Senhor nos amou e mesmo assim o Senhor insiste em nos amar. Graças Te damos, meu Pai, e pedimos agora em nome de Jesus, pelo amor que o Senhor tem a cada um dos Teus filhinhos que aqui estão. Deus, ministra aos nossos corações por meio da Tua palavra. Sabemos que ela é suficientemente poderosa para transformar os nossos corações, para moldar o nosso caráter, para trazer ânimo àqueles que estão desanimados, para trazer vigor àqueles que estão, Senhor, com os joelhos trôpegos. Nós clamamos a Ti, que a Tua palavra faça isso nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor leve a nossa mente cativa ao Teu trono. Ó Deus, não aceitamos nenhuma outra presença, a não ser a presença do Teu Santo Espírito. Tira do nosso meio toda dispersão, tira do nosso meio toda apatia, toda frieza espiritual, toda indiferença. Mas que os nossos corações estejam inteiros na Tua presença. Fala-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Amados, essas palavras que nós acabamos de ler, esses 3 primeiros versos do capítulo 12 de Hebreus, eles foram, essa carta como um todo, ela foi dirigida, foi escrita aos cristãos judeus da diáspora. Cristãos que estavam sofrendo perseguição por causa da sua fé em Cristo Jesus. Então, esses crentes, eles estavam sendo despojados das instituições judaicas, estavam sendo despojados, expulsos das suas próprias famílias, estavam sujeitos ao sofrimento, estavam tendo seus bens confiscados, como a gente vai ver no capítulo 10, versículo 34. Eles estavam sendo publicamente insultados. Esses crentes estavam, amados, sujeitos ao sofrimento e à vergonha, simplesmente por conta da sua confissão de fé em Jesus. E aqui, amados, esses leitores, a quem o autor, aos Hebreus, direciona essa carta, eles estão
sendo tentados a apostatar da fé. O pecado mais sedutor que está rodeando esses irmãos é a apostasia. É desviarem-se da fé, caírem na incredulidade. Porque uma vez que eles abandonassem a fé, estariam livres desses sofrimentos momentâneos que eles estavam enfrentando, em detrimento da confissão de fé em Jesus. Então, esse era o pecado que estava rodeando aqueles irmãos. E aí, queridos, é pensando nisso, que o autor aos Hebreus, ele vai escrever uma carta cujo tema é encorajamento. A carta aos Hebreus é uma carta de encorajamento aos crentes que estão desanimados. Os cristãos judeus que receberam essa carta estavam cansados. Eles queriam desistir. Eles estavam exaustos. Mas o autor vai estimulá-los a continuar avançando, como corredores em uma maratona, em uma pista de atletismo. E, amados, o tema presente do capítulo 12 que nós lemos só 3 versos, né? Mas o tema presente do capítulo inteiro é sobre perseverança. E é interessante, amados, porque o autor ele vai usar nesse capítulo a figura da maratona como uma metáfora da vida cristã. A maratona, amados, ela consiste em uma corrida de longa distância, a qual exige preparo físico do corredor. Ele não pode desanimar. O maratonista ele enfrenta muitos desafios, muitos obstáculos no decorrer do percurso. Não sei quantos irmãos aqui já participaram de alguma maratona. Tem algum irmão aqui que já participou? Não? Olha aí, gente, pastor Carlos, atleta do Senhor. É isso aí, pastor. Gente, quantos desafios um maratonista ele enfrenta no percurso? Cansaço, o que mais? Dores musculares, distensões, né, musculares, sede. Quantos desafios. Os oponentes passando, né? E ele ficando para trás. Muitos desafios ele enfrenta numa maratona. E é como se o autor aos Hebreus estivesse dizendo para aqueles irmãos, olha, irmãos, assim como maratonista, que enfrenta muitos desafios em uma maratona. Eu sei que vocês estão enfrentando muitos desafios. Eu sei que não está sendo fácil essa maratona da vida cristã a qual vocês estão vivenciando hoje. Mas eu quero exortá-los, eu quero motivá-los a perseverarem. Eu quero motivá-los. Eu quero trazer para vocês alguns conselhos práticos para que vocês não desistam, porque vocês não foram chamados para desistir, mas foram chamados para a perseverança. E eu quero motivar os irmãos a lerem. Quem nunca leu essa carta, ou se já leu, que tal fazer o devocional durante a semana nessa carta tão preciosa? A carta aos Hebreus. E você vai perceber que no decorrer da carta toda, você vai perceber o autor chamando os irmãos a perseverarem, a continuarem firmes, a dizer que nós não fomos chamados para parar, mas para cruzar a linha de chegada. Amém, queridos? E de maneira muito prática, o autor aos Hebreus ele vai trazer alguns conselhos para os cristãos, para esses cristãos que estão desanimados. O primeiro conselho está aqui no versículo 1, a primeira frase, queridos. Considerem o exemplo dos heróis da fé. Diz assim no versículo 1, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Até aqui, vamos por partes, né? E a gente vai destrinchando os versos. Amados, nuvem, aqui o termo é a ideia de multidão. Testemunhas, a palavra no original é a ideia de mártires. E nós temos aqui um conectivo gramatical que é o portanto. E quando a gente se depara com esse conectivo gramatical, ele vai apontar para o capítulo anterior. O que é que o autor está querendo dizer com isso?
Ele está querendo dizer, amados, que os heróis da fé, apresentados no capítulo 11, que é o capítulo anterior, eles são essa nuvem de testemunha, que testificam para nós que Deus é capaz de nos sustentar até o fim. Amém? O autor aos Hebreus está dizendo aqui, meus irmãos, olhem para as Escrituras, olhem para o exemplo dos heróis da fé. Olhem para esses homens e mulheres falíveis como vocês e eu, como eu e vocês. Homens sujeitos às mesmas paixões. Homens com limitações humanas, mas que perseveraram. Que conseguiram cruzar a linha de chegada, não porque eles eram fortes em si mesmos, mas porque fiel é aquele que os chamou. E o autor aos Hebreus está aqui chamando esses irmãos, olhem para o exemplo dos heróis da fé. Sigam o exemplo desses homens, porque eles falam por meio das Escrituras. O exemplo desses homens e dessas mulheres de Deus nos encorajam, nos admoestam a perseverar. E a primeira aplicação para as nossas vidas, queridos, é que nós fomos postos por Deus nessa corrida. Assim que Cristo converteu o nosso coração a Ele. E quando o desânimo, quando as provações tentarem nos embaraçar, podemos olhar para o exemplo desses homens e mulheres de Deus, relatado nas Escrituras, e sermos então por eles encorajados. Amém? Se você não está conseguindo confiar nas promessas de Deus para a sua vida, e só consegue enxergar as impossibilidades ao seu redor, olhe para o exemplo de Abraão, que creu contra a esperança. Se você está tendo dificuldade, meus irmãos, meu irmão, com o perdão, está tendo dificuldade em liberar perdão, olhe para o exemplo de José e aprenda com ele a perdoar. Se você está sendo tentado ao desânimo, se o pecado tentador que está rodando a sua vida é o desânimo, olha para Elias e veja o sobrenatural que encontrou Elias dentro daquela caverna. E creia que é esse mesmo sobrenatural que vai ao seu encontro em momentos de desânimo, em momentos onde a nossa limitação humana grita aqui dentro de nós. Olhe para o exemplo dos heróis da fé. E nós poderíamos aqui passar a noite destacando, listando o nome desses homens. Mas eu deixo tarefa de casa para os irmãos, amém? Amados, esse é o primeiro conselho. Considerem o exemplo dos heróis da fé. O segundo conselho que o autor aos Hebreus vai dar a esses irmãos está ainda no versículo 1. Ele diz: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Aqui, amados, a implicação que o autor aos Hebreus traz àqueles irmãos é: lancem fora tudo o que representa algum empecilho para o avanço de vocês. E é interessante, amados, que ele faz a distinção de dois termos. Ele diz desembaraçando-nos de todo peso, e em seguida ele faz e do pecado. E, amados, o peso aqui é a ideia de excesso de peso. O excesso, ele afeta a resistência do corredor. A roupa esportiva, ela precisa ser apropriada. Ela tem que trazer o máximo de conforto, o mínimo de peso, para que não venha sobrecarregar o atleta, o maratonista, e que ele possa correr leve. Quando o autor aos Hebreus ele escreve aqui: meus irmãos, lancem fora tudo que representa algum empecilho, tudo aquilo que está trazendo peso sobre vocês, é aquilo que está distraindo você. O que tem sido uma distração na sua vida, meu irmão? O que tem tirado o seu foco? E a segunda aplicação para as nossas vidas, amados, é que nós temos que lançar fora da nossa vida tudo que representa algum empecilho para o nosso avanço. Precisamos correr leves. O que nos tem atrapalhado em nossa corrida da fé
De maneira muito particular, eu queria que você se analisasse nessa noite. O que é que está embaraçando os teus pés? O que é que está fazendo com que você corra pesado? Com que você se canse mais rápido? Seria a preocupação com as coisas dessa vida? O apego aos bens materiais? As nossas ansiedades, queridos, também podem representar um peso em nossas vidas. Os confortos que alimentam a nossa preguiça espiritual. O que está embaraçando os nossos pés? O autor aos Hebreus, ele continua dizendo, meus queridos, lancem fora todo peso, mas também lancem fora todo pecado. E aqui o autor, ele é muito específico, queridos. Ele chama de pecado o pecado. E aqui é aquela ideia, amados, daquele pecado de estimação. Aquele pecado que só você sabe. Aquele pecado que prende teus pés, que te amarra. Que embaraça os teus pés, que te impede de avançar. Aquele pecado específico. E ele continua dizendo, o pecado que tenazmente nos assedia. A ideia aqui, queridos, é aquele pecado que nos cerca de perto. Amados, nós estamos nessa maratona. O nosso Senhor, que é o autor e consumador da fé, nos colocou nessa maratona da vida cristã. Ele está conosco. Mas há o adversário que está ao nosso derredor. E Pedro, ele vai falar aos irmãos, quando ele escreve a sua carta, aos cristãos que também estavam enfrentando perseguição. Ele diz, meus irmãos, o diabo, o vosso adversário, ele está em vosso derredor, procurando alguém para tragar. O foco de Satanás, queridos, é nos paralisar, é nos destruir. Mas maior é aquele que está conosco. Amém? Você não foi chamado para parar. Nós não somos daqueles que retrocedem, mas fomos chamados para a perseverança. Amém, queridos? Terceira verdade, terceiro conselho que o autor aos Hebreus vai trazer para esses irmãos. Ele vai dizer, meus irmãos, corram com perseverança. Ainda no verso 1, ele diz, a última frase, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Amados, o termo aqui no grego é hipomoné. E queridos, é tão belo. O termo que o autor aos Hebreus, ele traz para esses irmãos. Ele está querendo dizer para esses irmãos, olha, vocês foram chamados para correr na maratona da vida cristã, mas não de qualquer jeito. Não é correr reclamando, não é correr murmurando, não é para vocês correrem com cara feia, desanimados. Não, gemendo também não. É para vocês correrem essa maratona com paciência triunfadora. É para vocês correrem essa maratona exultando. Porque fiel é aquele que os chamou. E você vai conseguir cruzar a linha de chegada não porque você é forte, mas porque o nosso Deus é fiel. Nós somos limitados, queridos. Nós nos cansamos facilmente, nos afadigamos facilmente. Mas o nosso Deus é aquele que reveste de forças ao cansado, que multiplica a força àquele que não tem nenhum vigor. Esse é o Deus a quem nós servimos. É aquele que nos coloca na maratona, mas não é aquele Deus masoquista, não, pintado pelos ateus, não. É um Deus amoroso, é um Pai amoroso
poderoso que vai conosco nessa maratona durante todo o percurso, dizendo: eu estou aqui do seu lado. Você não está sozinho, está doendo, eu estou aqui do lado. Está dando cãibra, eu estou aqui do lado. Eu sei que está doendo. E Ele intercede por nós. E a palavra do Senhor diz que Ele intercede até com gemidos inexprimíveis. Quando nós não conseguimos descrever, quando nós não conseguimos dimensionar o quanto está doendo, Ele sabe. Ele entende. Ele não se assusta com a nossa fraqueza. Ele não se assusta com as nossas limitações humanas. Eu não sei vocês, mas eu de vez em quando me assusto. De vez em muitas vezes, na verdade. Me assusto com as minhas próprias limitações. Mas o nosso Deus, Ele não se assusta. A palavra do Senhor diz que Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Não há super-heróis, não há super-heroínas. Somos homens e mulheres frágeis como vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Para que Ele manifeste o seu poder em nós. Aqueles cristãos estavam cansados. Eles estavam exaustos. Eles estavam a ponto de largar tudo. Dizer assim: chega. Não aguento mais. Mas o autor aos Hebreus vai encorajá-los. Corram com paciência triunfadora. Vocês são vencedores. Corram com perseverança. Não corram reclamando, não corram murmurando: Senhor, por quê? Senhor, não estou entendendo. Senhor, para quê? Corram exultando, dando glórias ao Senhor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Não entendemos, queridos, tantas coisas que se põem diante de nós. Tantas circunstâncias carrancudas. Não entendemos. E eu sei que há pessoas que dizem para vocês: um dia você vai entender. Mas eu confesso, amados, que há coisas que, enquanto estivermos aqui, nós não vamos entender. Há coisas que a gente só vai entender quando a gente chegar na glória. Mas tudo bem. Nós fomos chamados a viver pela fé. O autor aos Hebreus, no capítulo 11, vai falar exatamente sobre isso. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção das coisas que se não veem. Você não precisa ver para crer. Amém? Portanto, corramos com perseverança. E aqui, amados, eu falando sobre isso. Jesus, Ele nunca disse que a vida cristã seria fácil. Mas a vontade dEle é que permaneçamos fiéis até o fim. Ele disse em João 16, verso 33, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci. Antes de Jesus ser assunto aos céus, Ele disse aos seus discípulos: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Nos dias bons e nos dias maus, eu estarei ao lado de vocês. Quando a dor bater, eu estarei ao lado de vocês. Amém? E amados, falando sobre perseverança, eu me recordo de um nome. O apóstolo Paulo. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. O apóstolo Paulo, ele vai dizer, escrevendo essa carta ao seu filho na fé, Timóteo. A 2 Timóteo se trata da sua última carta. Quando Paulo ele está aprisionado em Roma, já tem a sentença de morte, vai ser degolado. E o apóstolo Paulo está no final do seu ministério, no fim dos seus dias, já não é mais um jovem, é um idoso, que trazia no seu corpo as marcas de Cristo, como ele afirma em Gálatas. Ele diz: trago no meu corpo as marcas de Cristo. E quando ele diz isso, ele não está usando uma figura de linguagem, ele trazia de fato marcas de cadeias, marca de apedrejamento, de açoites, de prisões.
Era um homem cheio de cicatrizes. Mas, amados, não havia no coração daquele homem nenhuma raiz de amargura. Mas havia um coração exultante, triunfante. E ele diz, amados, eu vou dizer primeiro o versículo 1 do 4, ele diz assim: eu estou sendo oferecido. Está aqui o versículo 1. Conjuro-te perante Deus. Deixa eu vir aqui para mim. Versículo 7 ele diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E desde agora a coroa da justiça está guardada para mim. E não somente para mim, mas para todos quantos amam a vinda do Senhor. Em versículos anteriores ele vai dizer: Timóteo, não é Roma que está me matando. Não é Nero que vai me degolar. Eu estou sendo oferecido como libação, como sacrifício. Aqui, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. E, amados, ele diz aqui uma coisa linda: o tempo da minha partida é chegado. É alguém que está com o coração cheio de júbilo, dizendo: eu cumpri a minha carreira, eu completei, eu glorifiquei o nome do Senhor, eu vi o Senhor sendo glorificado. Completei a carreira, guardei a fé. Estou cruzando a linha de chegada. E, amados, que essas sejam as nossas palavras quando chegar a nossa hora, amém? Que possamos chegar ao final da nossa carreira, da nossa maratona cristã, dizendo isso. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E percebe que Paulo diz que é o bom combate? Não um mau combate, mas é um bom combate. E quando ele diz: o tempo da minha partida é chegado, a ideia aqui, amados, é de uma tenda que está sendo desarmada. E agora ele vai para a sua casa permanente. A sua casa não é aqui, meu irmão. A nossa pátria não é aqui. A nossa pátria está nos céus. Aqui nós somos peregrinos. Aqui nós somos forasteiros. Portanto, não se apegue às coisas desse mundo, que a traça corrói, que você não vai levar quando você partir. Lembre-se, você não é daqui. Aqui você é um peregrino forasteiro. A sua pátria está nos céus. E um dia retornaremos para lá. E esse dia será um dia de muito júbilo. Amém? Amém. Aleluia. E, queridos, o último conselho que o autor aos Hebreus vai trazer aqui aos irmãos. O primeiro deles foi: considerem o exemplo dos heróis da fé, daqueles que já venceram. O segundo: lancem fora tudo aquilo que está embaraçando vocês, tudo aquilo que está atrapalhando vocês de correrem nessa maratona. O terceiro conselho foi: corram com perseverança. Guardem essa palavra: com paciência triunfante. Corram exultando. E o quarto conselho, e mais precioso, que você não pode esquecer: olhe para Cristo. Olhe para Jesus Cristo, amém? Versículo 2, diz o autor aos Hebreus: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. Considerem, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. O autor dos Hebreus aqui chama os irmãos: meus irmãos, olhem para Jesus. Olhem para o autor e consumador da nossa fé. É um olhar exclusivo, sem distração, um olhar focado nele. Não olhe para você mesmo, não olhe para os outros, olhe para Jesus, amém?
Porque olhar para Ele nos encoraja, nos fortalece, nos capacita a suportar tudo, nos capacita a persistir, a permanecermos fiéis. Você percebe que Jesus não é citado no capítulo 11, na galeria dos heróis da fé? Sabe por que ele não é citado no capítulo 11? Porque ele não é mais um herói da fé. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Aleluia! Oh, queridos, e o autor continua dizendo, ele suportou a cruz. Suportou tamanha oposição dos pecadores em troca da alegria que lhe estava proposta. A alegria que lhe estava proposta, amados, era aquilo que ele iria conquistar na cruz do Calvário. Era a nossa libertação. Sabe, lá na cruz, quando ele brada e ele diz, tetelestai, está consumado. Vocês estão livres. O preço foi pago. Foi o que o nosso Salvador bradou na cruz. Tetelestai, está consumado. Queridos, nós éramos por natureza inimigos de Deus, filhos da ira, escravos do pecado. E talvez você me diga, não, missionário, eu não sou escravo do pecado, não. Eu faço o que eu quero, quando eu quero, a hora que eu quero e como eu quero. E meu irmão, se você tem essa ideia, eu quero te dizer que você não é livre. O pecado, ele escraviza o homem. A palavra do Senhor diz lá em João que aquele que comete o pecado é escravo do pecado. Em Romanos 3:23 diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Em Romanos capítulo 5 também afirma que assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso é que todos pecaram. Em Romanos 3, do verso 10 ao verso 15 também afirma, não há um justo, nenhum sequer. Não há nenhum que bata no peito e diga, eu sou bom, eu mereço o céu. Não. Somos por natureza pecadores. A única coisa que merecemos é a ira de Deus. Mas é aí onde entra Cristo na história. Cristo, o verbo que se fez carne, o próprio Deus encarnado, se faz homem e vem para morrer na cruz, no meu e no seu lugar. Ele toma o cálice da ira de Deus. O castigo que era nosso recai sobre o nosso Salvador. Ele tomou sobre si o castigo que nos traz a paz. Estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas iniquidades, o castigo das nossas iniquidades. A caminho do Calvário, com seus olhos marejados, Jesus tinha em mente a nossa redenção. A caminho do Calvário, Jesus tinha em mente a sua salvação. Graça significa presente não merecido, favor imerecido. Foi isso que Jesus evidenciou lá na cruz do Calvário. Por mim e por você. E em Romanos, amados, 5. Romanos 5. Diz a palavra do Senhor no verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. De inimigos nos tornamos amigos. Agora temos paz com Deus. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamos
alegramo-nos na esperança da glória de Deus. Versículo 6 diz: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Verso 8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Aleluia! Sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. O nosso Jesus morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele venceu a morte. A morte não foi capaz de deter o nosso Salvador. Ele triunfou. Ele triunfou. E é por isso que nós podemos celebrar a Páscoa. A Páscoa nos lembra da morte e ressurreição de Cristo. O termo Páscoa significa passagem da escravidão para a libertação. Antes escravos do pecado, mas em Jesus libertos. Em Jesus livres, somos livres. Eu convido você a ficar em pé nesse momento. Eu queria que você agradecesse ao Senhor por isso.